Você já passou por aquela situação em que, de uma hora para outra, alguém simplesmente começa a te ignorar? Pode ser um amigo, alguém da família ou até mesmo uma pessoa com quem você se envolveu emocionalmente. No começo, talvez você ache que é algo momentâneo, mas os dias passam e o silêncio continua. Você manda uma mensagem e não recebe resposta. Você tenta entender o que aconteceu, mas não encontra explicação. E então a dúvida começa a crescer dentro de você. O que eu fiz de errado? Ou pior, será que essa pessoa nunca se importou comigo? Essa situação pode gerar uma enorme carga emocional e muitas vezes nos faz agir de forma impulsiva, tentando reaproximação desesperada, cobrando respostas ou até mesmo entrando em um ciclo de autossabotagem, onde começamos a duvidar do nosso próprio valor. Mas aqui está a verdade que poucas pessoas te dizem. Quando alguém te ignora, a pior coisa que você pode fazer é reagir de maneira emocional e impulsiva. Porque muitas vezes, o silêncio da outra pessoa não é apenas um ato isolado, mas sim um teste, uma forma de manipulação ou até mesmo uma resposta inconsciente ao seu próprio comportamento. Então, como agir nessa situação sem se perder emocionalmente? Como manter sua dignidade, sua paz e, ao mesmo tempo, tomar as atitudes corretas? No vídeo de hoje, eu vou te mostrar 7 ações que realmente funcionam quando alguém se afasta e te ignora. Essas estratégias são baseadas no estoicismo e na inteligência emocional e vão te ajudar a recuperar o controle da situação sem precisar implorar por atenção ou se rebaixar. Mas antes de continuar, quero que você escreva nos comentários: eu escolho manter minha paz, independentemente das atitudes dos outros. Isso reforça o seu compromisso com a sua própria serenidade e te ajuda a internalizar essas lições de forma mais profunda. Agora, vamos começar. 1. Não corra atrás. A primeira e mais importante atitude quando alguém te ignora é não correr atrás. Esse é o erro que a maioria das pessoas comete. Ao perceberem que estão sendo ignoradas, entram em desespero e fazem de tudo para chamar a atenção da outra pessoa. Mandam várias mensagens, perguntam o que aconteceu, tentam encontrar justificativas e muitas vezes acabam agindo de forma desesperada. Mas a verdade é que nada disso funciona. Na maioria das vezes, só piora a situação. O estoicismo nos ensina que não podemos controlar as ações dos outros, mas podemos controlar como reagimos a elas. E a melhor reação para o silêncio de alguém é aceitar esse silêncio sem resistência. Porque acredite, quando alguém te ignora, isso diz mais sobre essa pessoa do que sobre você. Se essa pessoa realmente se importasse, ela teria a maturidade de conversar e esclarecer as coisas. Se ela simplesmente desapareceu ou começou a te ignorar sem motivo aparente, significa que, para ela, a sua presença na vida dela não é uma prioridade. E isso dói, mas é um presente disfarçado. Porque, em vez de perder tempo insistindo em alguém que não te valoriza, você pode usar essa situação como um filtro para separar quem realmente merece estar ao seu lado. Agora pense comigo. O que acontece quando você corre atrás de alguém que está te ignorando? Você reforça para essa pessoa que ela tem controle sobre você, que basta ela sumir para te fazer reagir, te deixar ansioso, inseguro e emocionalmente instável. Essa é a pior posição que você pode assumir. Quem se valoriza não implora por migalhas de atenção. Então, em vez de tentar recuperar essa conexão a todo custo, faça o contrário. Suma também. Isso não é joguinho, não é orgulho, é apenas uma forma de preservar sua dignidade e evitar um ciclo de dependência emocional. Se essa pessoa sentir sua falta, ela sabe onde te encontrar. Se não sentir, melhor ainda. Você se livrou de alguém que não reconhece o seu valor. E aqui está um princípio estoico poderoso para você se lembrar sempre que passar por isso. Se algo não depende de você, então não deve te controlar. O comportamento da outra pessoa não está no seu controle, mas a sua reação a isso, sim. Escolha reagir com força, não com desespero. 2. Controle suas emoções. Quando alguém te ignora,
a primeira coisa que acontece dentro de você é um turbilhão de emoções: raiva, tristeza, frustração, dúvida e até um sentimento de rejeição. Sua mente começa a buscar explicações e você se pega pensando: o que eu fiz de errado? Será que essa pessoa nunca se importou comigo? Eu preciso de uma resposta. E é exatamente nesse momento que você está mais vulnerável a cometer erros. Porque agir sob o impacto dessas emoções intensas pode te levar a fazer coisas que mais tarde você vai se arrepender. Mandar várias mensagens, confrontar a pessoa, buscar explicações desesperadas ou até mesmo entrar em um ciclo de autopiedade. Mas aqui está o que você precisa entender: suas emoções não podem te dominar. Você precisa aprender a dominá-las. O estoicismo nos ensina que não são os acontecimentos em si que nos afetam, mas sim a forma como reagimos a eles. O fato de alguém te ignorar pode ser doloroso, mas o que amplifica essa dor é a sua interpretação sobre o que isso significa. Você pode ver isso como um ataque pessoal, como um sinal de que você não é bom o suficiente, ou pode enxergar como um teste de controle emocional e um filtro natural que elimina pessoas que não merecem seu tempo. Respire fundo e traga a razão para o controle. Pergunte-se: essa situação realmente merece tanta energia da minha parte? O que vai mudar na minha vida se essa pessoa decidir sair dela? Minha felicidade depende dessa pessoa ou depende de mim? Quando você coloca as coisas dessa forma, percebe que a dor que sente não é causada pelo outro, mas pela importância excessiva que você deu a essa pessoa. Imagine um sábio estoico enfrentando essa situação. Ele se permitiria ser controlado pela ansiedade? Perderia noites de sono por alguém que não se preocupa com ele? Não. Ele aceitaria os fatos como são e seguiria em frente, mantendo sua dignidade e equilíbrio. E esse deve ser o seu caminho também. Sinta a emoção, mas não se torne escravo dela. Não tome nenhuma atitude impulsiva. Dê a si mesmo tempo para processar e, quando agir, haja com inteligência, nunca com desespero. Lembre-se sempre disso. Quem tem controle sobre as próprias emoções tem controle sobre a própria vida. 3. Evite criar narrativas. Quando alguém te ignora, a sua mente automaticamente começa a preencher os espaços vazios com histórias. Você começa a imaginar cenários, criar explicações e, muitas vezes, se convencer de coisas que nem sequer são reais. Talvez você pense: essa pessoa nunca se importou comigo, eu fui só uma opção. Ela está ignorando porque me acha insignificante. Deve estar com alguém mais interessante, por isso me deixou de lado. E sem perceber, você entra em um ciclo mental destrutivo, onde cada pensamento negativo alimenta mais dor e insegurança. Mas a verdade é, você não sabe o que realmente está acontecendo. O estoicismo nos ensina que devemos lidar com os fatos, não com suposições. A única coisa que você sabe com certeza é que essa pessoa está distante. Qualquer outra interpretação que você criar é apenas um produto da sua mente tentando dar sentido à situação. E aqui está o perigo. Quanto mais você alimenta essas narrativas, mais poder você dá a essa pessoa sobre suas emoções. Você começa a reagir não ao que realmente aconteceu, mas ao que a sua mente inventou. Então, qual é a solução estoica para isso? Traga-se de volta à realidade. Pergunte-se: o que eu sei de fato? Se a única coisa que você sabe é que a pessoa está distante, então, aceite isso sem criar suposições. Interrompa pensamentos negativos na raiz. Sempre que perceber que sua mente está inventando histórias dolorosas, diga a si mesmo: isso é apenas um pensamento, não um fato. Aceite a incerteza. Nem tudo na vida terá uma explicação clara. Às vezes, as pessoas se afastam por razões que nunca saberemos, e tudo bem. O que importa não é o motivo pelo qual alguém saiu da sua vida, mas o que você faz com isso. O filósofo estoico Sêneca disse: sofremos mais na imaginação do que na realidade. Então, antes de permitir que sua mente te torture com histórias que talvez nem sejam verdadeiras, lembre-se: o que você não sabe, e isso não deve te controlar. Mantenha o foco no que é real.
Se essa pessoa escolheu o silêncio, aceite o fato e siga em frente, sem criar um drama interno desnecessário. 4. Valorize-se. Quando alguém te ignora, é fácil cair na armadilha de se questionar sobre o seu valor. Você pode começar a pensar que, se essa pessoa não te responde, é porque você não é interessante o suficiente ou não merece atenção. Mas isso é um erro fundamental. O seu valor não depende da validação de ninguém. Você é valioso por quem você é, e não pela forma como os outros te tratam. Quando alguém decide te ignorar ou se afastar, a primeira coisa que você precisa fazer é se lembrar disso. Não é uma reflexão sobre o seu valor como pessoa. É uma escolha dessa pessoa de não se envolver mais. E acredite, isso diz muito mais sobre a pessoa que te ignora do que sobre você. Valorize-se. Entenda que seu tempo e sua energia são preciosos demais para serem desperdiçados com quem não te dá o devido valor. Quando você corre atrás de alguém que te ignora, você está dizendo na prática: essa pessoa é mais importante do que eu. Estou disposto a investir meu tempo e meu esforço para obter a atenção dela. Mas no fundo, o que você está fazendo é se rebaixando. Sêneca, um dos maiores filósofos estoicos, nos ensina que devemos ser donos de nosso próprio tempo. O tempo é um bem finito, e quando gastamos ele com algo ou alguém que não reconhece o seu valor, estamos desperdiçando uma das coisas mais valiosas que temos. A melhor maneira de se valorizar é justamente não permitir que ninguém defina seu valor por meio de ações, como o silêncio ou o desinteresse. Quando você percebe que merece mais, começa a buscar pessoas e situações que realmente valorizem o que você tem a oferecer. Pense assim: se alguém não te dá atenção ou respeito, é uma oportunidade de investir seu tempo e sua energia em algo mais produtivo, algo que realmente agregue à sua vida. Talvez seja o momento de focar em si mesmo, no seu crescimento pessoal, nos seus projetos e em relações que realmente nutram sua alma. O ato de valorizar-se é também um ato de autossuficiência emocional, onde você não depende da aprovação de ninguém para se sentir completo. No fim das contas, a melhor resposta ao desprezo alheio é o autocuidado e o respeito próprio. Não se permita ser uma opção para quem te trata como uma conveniência. Se você não se valorizar, ninguém mais o fará. 5. Dê espaço. Quando alguém te ignora ou se afasta, a reação instintiva de muitas pessoas é tentar preencher o vazio imediatamente. Elas querem entender o que aconteceu, buscar respostas, reatar o contato e restabelecer a conexão o mais rápido possível. No entanto, a verdadeira sabedoria está em dar o espaço necessário para que o distanciamento se mostre por si mesmo. O distanciamento, muitas vezes, é o reflexo de um processo interno da outra pessoa, algo que você não pode controlar. E tentar forçar uma aproximação quando alguém se afastou pode ser uma forma de desrespeitar o próprio processo da outra pessoa. Isso não significa que você deve se afastar por completo, sem qualquer tipo de comunicação. Mas é essencial entender que, ao dar espaço, você permite que a situação se desenvolva naturalmente, seja para uma reconciliação ou para o afastamento definitivo. Dar espaço é uma das formas mais poderosas de autoafirmação e respeito próprio. Quando você dá o tempo necessário para que o outro faça suas próprias escolhas e se reestruture, você também está enviando uma mensagem muito clara sobre o seu valor e limites. Eu não vou implorar pela sua atenção. Se você deseja estar presente, o espaço está aqui, mas não vou me submeter ao silêncio ou ao desinteresse. Esse distanciamento pode ser muitas vezes o que a outra pessoa precisa para perceber a sua importância ou refletir sobre a situação. Ao contrário de correr atrás, ou pior, tentar controlar as ações de alguém, o distanciamento cria um ambiente onde ambos podem avaliar a situação sem pressões externas. Além disso, esse espaço é uma oportunidade para você focar em si mesmo. Quando alguém se afasta de maneira fria ou ignorante, essa é a chance de você tomar as rédeas da sua própria vida. Esse tempo longe pode ser usado para refletir, crescer e até fortalecer outras relações mais saudáveis e valiosas.
Pense também no que o estoicismo nos ensina sobre o controle do espaço. O que você não pode controlar, você deve aceitar. Se alguém escolhe se afastar, o melhor a fazer é dar espaço para que a decisão da outra pessoa se torne clara, sem a necessidade de forçar nada. Em muitas situações, o simples fato de dar espaço pode ser a resposta mais madura e eficaz que você pode oferecer. Isso não significa abandono ou desistência, mas um reconhecimento de que o outro tem seu próprio processo e você também tem a sua vida para seguir em frente. Não se agarre ao que já se foi. 6. Mantenha o foco em você. Quando alguém te ignora, é comum que sua mente se concentre intensamente nesse fato. Você começa a se perguntar o que fez de errado, por que a pessoa se afastou, o que poderia ter feito para evitar essa situação. E, sem perceber, você coloca toda a sua energia em algo que não está no seu controle. A verdade é que, nesse momento, você está deixando de se concentrar no mais importante, sua própria vida. O estoicismo nos ensina que a única coisa que podemos controlar completamente é nós mesmos. Nossa mente, nossas ações, nossas escolhas. O comportamento de outra pessoa está fora do nosso controle, e perder tempo tentando entender ou manipular isso é um desperdício de energia. A chave aqui é manter o foco em você, em seu crescimento, em suas metas, em seu bem-estar. Não permita que a ignorância ou o afastamento de outra pessoa defina a direção da sua vida. Você tem uma vida inteira pela frente, cheia de oportunidades para crescer, aprender e ser feliz. Quando alguém te ignora, pode ser uma oportunidade de avaliar o quanto você tem se investido emocionalmente nessa pessoa e no que ela representa na sua vida. E se perceber que investiu demais nesse relacionamento, essa é a chance de redirecionar esse foco para suas próprias conquistas e bem-estar. Muitas vezes, o fato de uma pessoa se afastar é um sinal claro de que ela não é a prioridade que você pensou que ela fosse. Em vez de ficar preso na tentativa de recuperar algo que talvez já não tenha mais espaço para existir, concentre-se nas pessoas que realmente te valorizam e te respeitam. Foque nas suas amizades, nas suas paixões, no seu trabalho e nos seus objetivos pessoais. Esses são os elementos que realmente podem te levar a uma vida mais rica, plena e significativa. Não se engane. O tempo que você passa preocupado com o comportamento de outra pessoa é tempo que você está roubando de si mesmo. Ao manter o foco em você, você se permite crescer e se fortalecer, independentemente do que esteja acontecendo ao seu redor. O filósofo Epicteto dizia: não são as coisas que nos acontecem, mas a maneira como reagimos a elas, que nos afeta. Por isso, ao invés de gastar tempo tentando entender por que alguém te ignorou, pergunte-se: o que eu posso fazer para melhorar a minha vida nesse momento? Quando você redireciona sua atenção para o que realmente está no seu controle, você se empodera e se fortalece emocionalmente. Ao manter o foco em você, a indiferença ou o silêncio de outra pessoa perde seu poder sobre a sua vida. Você assume as rédeas do seu destino, não permitindo que ninguém te faça sentir que sua felicidade depende de sua aprovação. 7. Seja indiferente. Uma das maiores lições do estoicismo é a habilidade de ser indiferente ao que está fora do nosso controle. E isso se aplica diretamente a como lidamos com o comportamento dos outros. Quando alguém te ignora ou se afasta, é muito fácil cair na armadilha de deixar isso te afetar profundamente. A dor emocional pode ser intensa e você pode começar a se questionar sobre o seu valor ou o que fez de errado. Mas o estoicismo nos ensina que o comportamento dos outros não deve ser o termômetro para a nossa paz interior. Ser indiferente não significa que você não se importe ou que seja insensível, mas sim que você não deixa que o comportamento alheio dite o seu estado emocional. Quando alguém se afasta, a maior resposta que você pode dar é não se deixar consumir por isso. Ao invés de correr atrás ou gastar energia tentando mudar a situação, você simplesmente aceita o que está acontecendo e mantém sua tranquilidade. A ideia de indiferença no estoicismo é simples. Não permita que os fatores externos, como o comportamento de outras pessoas,
afetem sua paz interna. Quando você aceita que as ações dos outros são deles e não suas, você começa a viver com mais liberdade emocional. Você entende que, independentemente de como os outros agem, sua felicidade e equilíbrio não precisam depender disso. Imagine que você está numa situação onde alguém decide te ignorar. Em vez de lutar contra isso ou tentar mudar a dinâmica, simplesmente deixe estar. Aceite que você não tem controle sobre a atitude dessa pessoa e, mais importante, entenda que isso não diz nada sobre o seu valor. Quando você se mantém indiferente, você se liberta emocionalmente da situação. O filósofo Marco Aurélio, imperador e pensador estoico, disse: "As coisas que nos perturbam não são as coisas em si, mas a opinião que temos sobre elas." Quando você se permite ser indiferente ao que os outros fazem, você reconhece que sua paz depende das suas próprias reações, não das ações externas. Você escolhe se não vai ser abalado por aquilo que não tem controle. Quando você aceita isso, a indiferença se torna um superpoder, que te dá a capacidade de reagir de forma equilibrada e sábia diante de qualquer situação. Ser indiferente não é sobre desumanizar os outros ou se tornar insensível, mas sim sobre não dar poder às atitudes de quem não valoriza sua paz. Ao ser indiferente, você mantém o controle da sua própria narrativa e não se permite ser afetado por aquilo que está fora do seu alcance. Lembre-se, o seu equilíbrio emocional deve vir de dentro, não das ações de outras pessoas. Se alguém te ignora, escolha não permitir que isso te desestabilize. Mantenha sua serenidade e siga em frente com sua vida, sabendo que sua paz interior é mais importante que qualquer comportamento alheio. Agora que você conhece essas 7 estratégias poderosas, é hora de agir. Aplique essas técnicas na sua vida e comece a viver com mais autoconfiança e serenidade. Se esse vídeo foi útil para você, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdo sobre como dominar suas emoções e viver de maneira mais equilibrada. Compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa ouvir isso e, juntos, vamos seguir em frente, focando no que realmente importa: nosso próprio crescimento e bem-estar. Agradeço pela atenção e lembre-se, você tem o controle sobre sua paz e o poder de não deixar que o comportamento de outras pessoas defina seu equilíbrio emocional. Até o próximo vídeo.